E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes e aqui ao meu lado a minha querida amiga e parceira Beth Correia. No episódio de hoje a gente traz uma convidada, minha gente, que tem um olhar atento, especial, profundo e muito humano sobre os diferentes ciclos de vida da mulher. Ela é médica, ginecologista e obstetra, com especialização em reprodução humana e modulação hormonal. Ela também é mãe, escritora e referência, minha gente, quando o assunto é fertilidade e menopausa. Graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência e doutorado pelo Hospital das Clínicas da USP e aprofundou sua formação na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Atualmente, atua na Clínica Mãe em São Paulo e Londrina, ajudando mulheres a realizarem o sonho da maternidade ou a se reconectarem com o próprio corpo nas diferentes fases de transformação da vida. É autora do livro A Espera, o guia definitivo para o sucesso da gestação, e coautora de Mulheres que Transformam. Seja muito bem-vinda, minha querida doutora Paula Fettbeck. É um prazer tê-la aqui. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Doutora, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, conta pra gente o que te motivou a fazer essa trajetória na medicina com foco na saúde da mulher, especialmente na reprodução humana. A minha trajetória ela é um pouquinho engraçada porque ela mudou bastante ao longo do caminho. Quando eu comecei a pensar em medicina, eu tinha 13 anos e eu queria fazer oncologia. Até que a gente estava conversando agora. Nossa! Daí, quando eu comecei a faculdade, eu vi que eu ia, assim, como eu tenho uma personalidade de me envolver demais com os pacientes, eu acho que a oncologia ia ser um pouquinho mais, assim, complicado emocionalmente para mim. Sim. Exato. Então, eu percebi que ali talvez, né, não fosse a melhor opção no meu caso. E eu comecei a pensar em dermatologia. Daí eu fiz toda a faculdade com foco em dermatologia. Na residência eu passei em dermatologia. Mas daí na USP, antes de fazer a prova, eu falei, eu vou colocar ginecologia, que meu pai é ginecologista. Se eu fizer ginecologia, vai ser na USP, senão eu faço dermatologia, né? Só se for na USP que eu vou fazer. E eu achei que nunca fosse passar, né? Vim de Londrina, tudo. E no fim, como a gente faz prova mais tranquila, né? Daí eu passei super bem até e fui para ginecologia. E dentro da ginecologia, como eu sempre tive essa visão da oncologia, eu pensei muito em fazer mastologia, porque daí tem correlação. Sim. Só que no segundo ano da residência, o Dr. Paulo Serafini, que foi meu mestre, meu professor, meu chefe por muitos anos, me convidou para conhecer a clínica dele. Eu estava ainda na residência, eu era muito novinha. Você começou a faculdade super jovem. Super cedo, eu digo, assim, foi acontecendo, né, na vida. Quantos anos você tinha, doutora? Eu comecei com 17 para 18. Minha né? nossa. Nossa, uma menina, né? Muito E você já tinha cedo. certeza dessa vocação para medicina desde de 13 anos, 14? Para medicina, sim, porque eu tenho meu pai, era meio que o único na época, mas tenho meu pai. Mas foi depois de ler um livro sobre 3 residentes, um livro chama Nada Dura Para Sempre, que é um livro de 3 médicos residentes. Eu gostava muito de ler, gosto muito de ler, né? Na época eu lia bastante e eu gostei bastante da história. Eu falei, é isso que eu vou fazer, né? E foi desde então. Então acho que E não medicina... mudou de ideia no meio do caminho? Não, nunca mudei. Eu nunca mudei. Eu até tive que sair cedo de casa, com 16 anos, por causa disso, porque em Cascavel, na época, não tinha nem terceirão, muito menos faculdade, né? Então, eu já tive que sair cedo. Medicina, eu acho que eu nunca tive dúvida, não. E depois que eu entrei nessa clínica, na Huntington, depois disso, desde então eu vivo o mundo da reprodução e das mulheres, né? Que maravilha. E eu vi que realmente, assim, acho que ginecologia seria a melhor opção para mim, porque eu gosto de estar entre mulheres, eu gosto de conhecer as histórias, a vida das mulheres. Então, acho que foi destino, né? Para quem acredita, eu acredito um pouco, acho que talvez bastante. Eu acho que era o que estava meio que programado para mim mesmo. Ele te encaminhou naquele Exato. momento certo, né? E foi tudo meio que chamando mesmo, assim, sabe? E
a gente tem que estar preparado, né? Na hora que as oportunidades acontecem, tudo mais... É o cavalo selado, né? Exato. Exato. Ele não... A gente tem que saber pular nele Exatamente, e cavalgar, né? Porque Exato. não é só isso, né? Que todo É. mundo fala desse fator, né? Às vezes da sorte, né? Até tem um pouco, mas eu acredito mais em a gente estar preparado para reconhecer, para né? A conseguir sorte, né? subir, montar o cavalo e tocar adiante. Estar pronto é tudo, já dizia Shakespeare, né? É. Doutora, você trabalha diariamente com 2 fases da vida da mulher que são muito importantes, né, para todas nós, que são a fertilidade e a menopausa. Quais são, no teu dia a dia mesmo, em clínica médica, quais são os maiores desafios e os encantos que você acompanha nessas fases tão potentes da vida da mulher? Eu acho que as 2 fases, né, apesar de serem momentos diferentes, elas têm algo em comum, né? Elas têm essa relação com meio que o ser mulher, né? Então, você tem, né, a maternidade ainda hoje, né, como, assim, algo bastante inerente, né, das mulheres, apesar de que, recentemente... acho que muitas mulheres têm tido até essa coragem de não querer ser mãe, né? Então, isso tem mudado um pouco, eu tenho visto, né? Porque até então era meio que uma pressão, uma obrigação, Exato. né? Então, essa liberdade feminina trouxe também esse direito, que Claro. né? Eu sou colunista do Just Real Moms, que é muito bacana, né? De mulheres empreendedoras, Sim. né? Eu digo, eu sou uma médica no meio de mulheres empreendedoras. Mas é bacana, eu gosto muito do grupo. E eu falei sobre isso no Dia das Mães, né? Que a gente também tem o direito, né? Por exemplo, a minha irmã não quis. Ela não quis ser mãe. E que maravilha essa liberdade dessa escolha, não é? Sim, não quero. Porque é uma escolha, não é uma imposição. né? Exatamente, mas sempre foi, né? Sempre foi uma sempre imposição. foi, e era inclusive até alguma vergonha a mulher ter coragem de falar que não queria ser mãe. Exatamente. A gente né? não tinha essa possibilidade de escolher não ser mãe, né? Ainda Era uma hoje- coisa impositiva da sociedade, então você ia ficando mais velha e a sociedade ia te pressionando. Mas você não vai casar, hoje, você não vocês vai ter acham que filho? ainda tem um pouco dessa pressão? Tem. Ainda tem. Ainda tem. De sim. maneira talvez É. um pouco mais velada, mas super tem. Mas eu acho que tem muito julgamento. E na questão, por exemplo, da infertilidade e da menopausa, existe, né, esse estigma de você ser capaz, natural ou não, e você ter essa mudança hormonal, né, que é a fertilidade, porque a mulher se submete a um estímulo hormonal Sim. intenso, né? Então, todas essas transformações e que vão culminar daí com a questão da menopausa, né, que é uma fase de transição. E hoje em dia, se nós pensarmos em longevidade, a mulher passa quase a metade da vida dela na menopausa. Eu estava lendo uma Exatamente. matéria sobre isso que saiu no Estadão, gente, no último final de semana, no domingo, uma matéria muito extensa, falando sobre menopausa e falando exatamente o ponto que você tocou agora. Nós estamos vivendo metade da nossa vida pós-menopausa. Então, como é que a gente quer viver, né? Exato. E é possível viver muito bem, né? Hoje em dia, a medicina, ela se atualizou, ela se especializou e ela busca cada vez mais, né? E não só na questão de reposição hormonal, mas de qualidade de vida como um todo, né? Então, porque a menopausa, ela tem que abranger, né? A sexualidade, ela tem que abranger a questão da beleza, a questão da mente, da memória, do trabalho, de você estar ativa. E hoje em dia, a gente sabe que isso é possível, né? As mulheres sofreram por muitos anos as consequências de um estudo de 2001 que chamou WHI. Não sei se vocês já chegaram a ouvir, que foi um estudo muito mal desenhado, muito mal realizado, com um grupo muito enviesado, que mostrou só a parte ruim da reposição. A tragédia da coisa. E que não estava correto, porque eram medicamentos ultrapassados, né? Um grupo de mulheres que realmente não deveria ter usado. Então, eles interromperam o estudo e uma geração inteira de mulheres sofreu sem a reposição. Né? Então, a gente vê que existe uma mulher
aquela que consegue fazer reposição e que tem uma vida e aquela que não usou, né? É completamente diferente. As contraindicações existem, mas elas são raríssimas. É né? isso que eu ia te perguntar. São Todas as mulheres se adaptam a essa modulação hormonal? Ela tem que ser individualizada, né? Então, você não faz nenhuma vez uma receita de bolo. Vamos dar a mesma medicação, a mesma dose, o mesmo tratamento, né? Mas sempre algumas medidas, sejam elas mínimas ou não, elas vão trazer uma melhora na qualidade de vida, né? Porque a gente está falando de uma mudança, uma hormonal que acomete desde o sistema nervoso central, né? Então, são mulheres que trabalham, que são ativas, que às vezes até têm filhos pequenos, né? Ou que estão engravidando. Hoje em dia, uma mulher na menopausa, né? Pode engravidar, né? No climatério, porque ela pode ter congelado óvulos ou pode usar óvulos doados, né? Então, ela tem que ter essa questão do sistema nervoso central ativo, mas a gente está falando também daquela mulher que tem a relação sexual, então a gente tem uma alteração que chama síndrome geniturinária da menopausa, né? Então, que é terrível, que também só você melhorar isso naquela mulher que não quer pensar na questão sistêmica, já tem uma melhora. E do que se trata essa síndrome? Então, nós temos receptores do estradiol, que é o hormônio feminino, em todo o organismo, né? E isso acontece também na vagina e na uretra, né? Então, se a mulher, com o passar do tempo, ela não fizer uma modulação local, né, essa vagina ela vai ficando seca e ela atrofia mesmo, né, além da questão da perda de urina, né, mesmo para mulheres que não tiveram parto normal, né, se você não introduzir medidas, com o passar do tempo isso vai acontecendo. Então, é uma mulher linda, maravilhosa, às vezes recém-casada, que não consegue transar, entendeu? Não consegue, porque dói, porque ela tem medo e porque ela não tem prazer nenhum. Deixa de ser prazeroso, Exato. né? Porque dor não está associado de jeito nenhum ao prazer. Ao prazer, né? Então, a gente tem, assim, a questão dos ossos também, né? Que é algo super importante, né? Para a mulher, né? A osteoporose, a massa muscular, a questão estética, né? Então, tudo isso envolve, né? Aí essa mudança, essa transformação e que pode ser feita de uma maneira muito mais tranquila hoje em dia, se a mulher buscar, né? Conhecer o que tem disponível e ver o que se encaixa, né? Porque nem sempre aquilo que vai se encaixar para a Beth vai se encaixar, exato, né? Exato, assim, é muito então particular, né? Exatamente, né? Então, a Roberta é uma, a Beth é outra, eu sou outra. Então, a gente tem que individualizar. E é o que a modulação hormonal hoje busca, né? Que antigamente tinha um comprimido na farmácia e pronto. Exato. Era aquilo lá, né? Exato. Então, era uma coisa que era regra para todos, né? Exatamente. Isso mudou e mudou bastante, né? A gente tem muita opção. Fisioterapia, a gente tem radiofrequência, laser vaginal, a gente tem, assim, até exercícios específicos, né? Então, é muito bacana. E mesmo os sintomas, doutora, os sintomas do climatério e da menopausa podem variar de mulher para mulher, né? Até você perceber como é que aquela mulher tem o climatério diferente da outra, né? Totalmente. Eu tenho amigas que não tiveram fogacho. Sim. Incrível que pareça. Não tiveram uma oscilação de humor, tiveram outras questões, mas não isso. A névoa eu já tenho. Eu brinquei com ela agora, doutora, porque ela fala que ela ainda não se vê no climatério, nem tampouco na menopausa, mas que ela fala, amiga, eu tô com aquela névoa. Tô com aquela névoa já. Esqueci de tudo, já não sei onde eu pus, o que eu ia falar. Esse pra mim é um sintoma forte. Isso mas ele pode, né, ele pode ser trabalhado, né, e a gente consegue melhorar também esses sintomas, né. Eu acho que uma questão, a gente está se estendendo aqui, porque eu acho bastante importante compartilhar isso com quem nos ouve e assiste. Sim. Uma questão que acho que é muito delicada ainda entre as pares, né, a gente conversa muito sobre menopausa, climatério e tal, que é a coisa do estado emocional. Nosso estado emocional. Muitas vezes a gente está, tô ótima, etc. Daqui a pouco uma tristeza que veio, sei lá eu de onde. Ou uma irritação. Ou uma coisa super à flor da pele, etc. Isso é um acontecimento, é um ocorrido, assim,
uma consequência mais comum nas mulheres em climatério e menopausa? Ah, com certeza, né? Esse não é só também o estradiol, né? Que a gente chama de hipoestrogenismo, a diminuição ou falta do estradiol. Isso também pode estar associado com a progesterona, né? Que também é um hormônio importante, que é o nosso hormônio pós-ovulação, né? E com um hormônio que por muitos anos foi negligenciado para a mulher, que era visto só como masculino, que é a testosterona. Exatamente. A maravilha da testosterona. Que aquela história, testosterona é vida. E vida. É vida. Né? Então, Faz você levantar, e é a né? força motriz, Total. né? O que a gente faz acordar de manhã. Exato, gente, bem-estar. eu preciso fazer um comentário com vocês. Eu conheço esta mulher que está na nossa frente, né? Eu tenho o privilégio de tê-la como minha médica também. E ela me fez uma pergunta um dia, olhando para as minhas taxas hormonais, antes da gente começar a fazer uma modulação hormonal. Ela falou, Roberta, como é que você levanta da cama todos os dias? Você lembra disso? Sim. E eu fiquei chocada, porque eu falei, bom, eu tô sem hormônio nenhum, E aí foi quando ela me colocou essa coisa muito importante da testosterona na mulher, que é a nossa força de combustão, né? Sim. A nossa combustão é aquilo que faz a gente sair da cama, ir para o dia, ir para a vida, né? E para as mulheres, por exemplo, que treinam, né? Que gostam de atividade física, você vê que, assim, sem a testosterona... ela vai se arrastando, né? Sim. O resultado não é legal. Que também pede né? humor, né? Exato. E a própria sexualidade, Sim. né? Que muda muito. Fica comprometida, né? Totalmente. Doutora, falando aqui novamente na reprodução humana, tem muitas mulheres hoje ainda que têm o desejo de ser mãe, mas que de alguma maneira também sentem culpa, vergonha, medo. Como é que você acolhe emocionalmente essas pacientes que chegam a você no consultório? De buscar ajuda, né? De buscar ajuda. Porque a infertilidade ela ainda é, né, um estigma Um tabu, né? E por incrível que pareça, há 2 semanas atrás eu atendi uma menina que um médico, um urologista, falou... O marido dela foi procurar um urologista, tinha um fator masculino, e o urologista falou para o marido dela que infertilidade era coisa de mulher, que ele podia sair dali e que a mulher dele precisava fazer os exames. Eu ia te perguntar justamente isso. Sem medo de ser feliz. Exato. Hoje em dia, te perguntar isso. né? Porque no início, né, da infertilidade, né, talvez em outras culturas, né, um pouquinho mais machistas, né, que não seria a nossa ocidental de hoje, isso ainda pode fazer parte, né, já fez muito, mas hoje em dia ouvir esta frase fazia tempo que eu não ouvia, né, e eu hoje até em dia é perguntei para chocante. ela, eu realmente me choquei. O médico falou que infertilidade era coisa de mulher. Quando a gente vê filme de né? rei, rainhas, reinos, e tem aquele rei que fala, você não me deu um filho homem. A gente ainda entende, né? Lá atrás a culpa era toda da mulher. Era a mulher que tinha que dar o filho homem para o rei, né? E o filho homem não tem nada a ver com a mulher. Tem Exatamente. 100% a ver com o homem. Nós sabemos hoje, né? É. Mas como você comentou, era uma das minhas questões até que eu ia... era justamente uma das minhas perguntas. A infertilidade, ainda hoje, tá ligada à mulher? Porque, assim, gente, tem muito homem infértil. E, às vezes, o casal tem que ir junto quando quer fazer um tratamento de fertilização in vitro para saber quais são as questões ali, né? Abertamente. Pode ser daqui, pode ser dali, não é? 30% das causas de infertilidade são masculinas isoladas e 30% é do casal. Aí. Né? Então, a gente tem aí pelo menos aí em torno de 50% a 60% no qual o homem está, sim, envolvido. Né? Então, você tem o fator feminino isolado em 30% e 30% você tem os dois juntos. Né? Então, ele sempre tem que fazer parte. E hoje em dia, é muito mais comum, porque não é só a mulher, né, que hoje em dia busca mais velha engravidar, né? O homem também envelhece e com o envelhecimento também existe uma queda da qualidade. Ele não entra num climatério, numa menopausa como a mulher e a qualidade não é
tão acometida como na mulher, né, tão cedo, porque a mulher isso acontece dos 30 aos 35 e dos 35 em diante mais rápido, né, para o homem acima dos 45 geralmente, mas acontece e tem vários homens acima de 45 num segundo casamento ou até num primeiro hoje em dia. E existem os fatores externos que para o homem são muito mais importantes. Então, obesidade, o fumo, uso de álcool, uso de substâncias tóxicas, muitas medicações. Hoje em dia, os anabolizantes, né? Então, a gente tem... Puxa, que tema importante. Pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente atende pacientes que estão até azospérmicos, ou seja, zerados por causa do anabolizante, né? Olha Porque só. ele faz um bloqueio central. Na maioria das vezes é reversível, mas quando a gente fala reversível, a gente está falando de no mínimo 3 meses para reverter, mas mínimo mesmo, né? Em alguns casos não são reversíveis, né? Em alguns casos eles são irreversíveis devido à atrofia testicular que os anabolizantes fazem, né? Então, os fatores externos hoje em dia, né, eles são muito importantes para o homem, né? A obesidade para os dois, né? A obesidade é uma epidemia e ela causa infertilidade, né, no casal, né? Ela muito associada com infertilidade. Eu posso contar a minha própria experiência, porque eu, aos 39 anos, que eu pensei em ser mãe. E nesse primeiro momento, meu ginecologista falou exatamente isso. Olha, vamos tentar de maneira natural, queria tentar ainda, porque eu não tinha tentado, mas ele me recomendou ácido fólico e vitamina B. Só que meu marido estava com quase 50, ele falou, ele também precisa tomar vitamina B. Sim. Para a gente poder fortalecer e tentar de maneira natural a gravidez. E eu tive o Gabriel aos 40 anos, de maneira natural, mas eu sei que nem sempre é assim, né? Porque dos 39 aos 40, tanto a taxa de fertilidade como possíveis problemas durante a gestação são um pouquinho maiores, né? É isso que eu ia... de 20% a chance aos 40 anos. Dei sorte. Bastante. É isso que eu ia entrar. Mas tem, né? 20% é muito também, né? Então, não é tão pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas tomam como regra... 40 anos sempre vai ter que fazer fertilização. Não é assim, né? Muitas mulheres, né, engravidam espontâneo. Inclusive acima, né? A gente tem até os 45, às vezes, casos. É que são mais exceções do que regra, né? Então, o que a gente tem medo é que a sociedade se apegue mais às exceções do que a regra, né? Sim. Que às vezes acontece, né? Pegando esse teu gancho, uma pergunta que todo mundo nos faz, assim, que eu tenho certeza que ainda querem essa resposta tua, é a tal da idade ideal. Existe a idade ideal para engravidar? Ou qual que é esse limite? Ou esses avanços todos que você trabalha muito bem diariamente, né, com a medicina reprodutiva, elas estão ampliando esse limite biológico, vamos dizer assim, para a gravidez natural? Olha, existe, tá? E a gente tem que diferenciar óvulo, a gravidez natural ou não, mas óvulo de engravidar de útero, né? Então, se a gente for pensar em óvulo, biologicamente falando, entre 20 e 30, tá? É o deadline. Ideal. É o deadline, gente. Ou vamos seja, correr. quase que não existe, né? É espaço curtíssimo. Curtíssimo, né? Entre 30 e 35, ainda ok, tá? Então, você vê que não tem uma queda tão significativa assim da reserva, apesar de cair, nem qualitativo, nem quantitativamente, tá? Então, o mundo ideal entre 20 e 30, não existe mais um mundo ideal biologicamente, a não ser que você congele, né? Então, o Dr. Paulo, que eu comentei no início da entrevista, ele sempre falava que o dia que a humanidade ia realmente se conscientizar em relação ao óvulo é quando as mulheres começassem a congelar antes dos 30. Tá. Isso, hoje em dia, começou a ser, assim, discutido e conversado sobre isso. E algumas meninas, hoje em dia, se preocupam, né? Que era algo que a gente nem... Claro, se bem que nem existia na nossa época. Não era nenhuma hipótese. Exato. Né? Então, entre 30 e 35, ainda existe aí uma
qualidade preservada, né, com exceções, mas ainda ok. A partir dos 35 as coisas começam a dificultar muito, né? Então, não que seja impossível, como a gente falou, mas você já vai ter consequências qualitativas e quantitativas, né? E a gente pensa depois na questão engravidar, né? Então, hoje em dia, uma menina que quer engravidar depois dos 40, às vezes até 50, a gente tem paciente, se ela tiver uma boa saúde, né? Se ela tiver o útero... assim, naturalmente preservado, né? Porque o útero não precisa de muita coisa. Não tiver tido nenhuma intervenção uterina grave ou nenhuma doença grave. Entre elas, a gente fala hipertensão, diabetes, endometriose obesidade. também grave, né? Perfeito. Adenomiose, endometriose, né? Então, ela pode muito bem engravidar, seja dos óvulos dela ou de um óvulo doado, sem problema nenhum, fazendo um pré-natal bem feito, né? Então, a gente tem essas duas vertentes, né? Essa Mas era a minha pergunta aos 40... ainda não mudou, né? Essa era a minha pergunta. Aos 40 anos, se chega uma paciente para você, justamente nessa faixa etária que eu estava, né? Quais são os... Você precisa... O que ela precisa se preparar? Vai fazer exames? O que ela precisa saber para tentar engravidar primeiro, naturalmente, para depois, se for o caso, tentar a fertilização in vitro? Sim, a gente faz um check-up completo de como está a saúde daquela mulher, né? Não só reprodutiva, né? A gente tem os hormônios do ciclo menstrual, a gente tem o hormônio antimileriano, que é uma quantidade de óvulos que aquela mulher tem, né, ao longo da vida. Então, a gente consegue fazer essa avaliação quantitativa, tanto através do antimileriano como do ultrassom, com contagem de folículos antrais. A gente consegue saber como é que está a vida daquela mulher ovariana. Assim. Perfeito. Você consegue, através de um exame de sangue e de um ultrassom, ou dos dois, né, você consegue ter essa avaliação, né? Ela não é matemática em si, mas ela é bastante fidedigna no sentido quantitativo, né? Então, você consegue preparar aquela menina e você vai ver. Aquela menina, gostei. Adorei. São todas meninas. Ela é muito delicada, gente. É muito humana. E você consegue ver, por exemplo, risco de diabetes gestacional, né? Prepará-la metabolicamente. Então, eventualmente, ela pode fazer alguma modulação antes na questão de peso, vitaminas, né? Então, atividade física, risco de hipertensão, cardiopatias. Então, a gente faz esse check-up completo e você aguarda na mulher, né, acima de 40 anos, você deve aguardar o mínimo possível espontâneo, tá? Então, pela literatura, até 6 meses. Na prática clínica, a gente meio que coloca um pouquinho para 3 meses. Por 3 quê? meses, tá. Porque se nada acontecer naturalmente, ela precisar de uma reprodução assistida, aquele tempo para ela pode ser muito, muito valioso, né? Então, você não vai ficar desperdiçando um tempo no qual você pode ter um melhor resultado, né? Ou, às vezes, até perder resultado desnecessariamente. Então, você tem que ter certeza que aquela mulher... Certezas em medicina não existem, mas você tem que ter quase certeza que é possível que ela engravide espontâneo. Senão, ela vai ficar lá tentando. Também tem um tempo, né? Um período aí, tempo, né? E você vai, às vezes, mudar aí a direção do tratamento todo e até do futuro reprodutivo dessa menina, né? Você comentou a respeito da menopausa. E a gente tem um caso recente, midiático, né? Da atriz Cláudia Raia, que engravidou aos 55 anos pela FIV. Pela FIV. E como é que você vê esse episódio de maneira pela medicina e socialmente, essa possibilidade, né, aos 55 anos, de você poder gerar, como você falou, o útero pode estar intacto ainda, né? Ela, pelo que eu me lembro, ela falou que fez a FIV, mas acabou engravidando espontâneo. Eu também, né? parece que eu depois... Foi isso. É difícil da gente... Eu conheço casos assim, viu? Sim. Tem um caso de uns amigos que tentaram 10 anos engravidar de maneira natural, não conseguiram. Começaram a FIV, não deu certo, depois engravidaram de maneira natural. Né? Então, eu também tenho pacientes que fizeram várias FIVs e depois engravidaram natural. No caso dela, digamos que assim, a gente estaria no 0,0001% realmente da exceção, né? Porque ela já tinha... pelo que ela falou, entrado, né, no climatério, na menopausa.
Nada em medicina é 0 e nada é 100, né? Mas é a raridade da raridade, né? Na maioria das mulheres... É muito pontual, né? É muito o pouco ocorrido. provável você engravidar depois do climatério da menopausa, porque a menopausa significa parada total do ciclo reprodutivo, né? Que é quando a mulher fica 12 meses consecutivos sem menstruar e sem ovular, né? Pela definição. Né? Daí o climatério, que são é o período que antecede, sucede Mas esse evento. se eu sou uma mulher saudável, de 54 anos, e pretendo ter mais um filho agora, e tenho meu óvulo congelado, ou um embrião congelado, e meu útero está em boas condições, eu posso gerar esta criança? Com certeza. Com certeza, Com né? certeza. A gente tem Com bom pré-natal, acompanhamento. Sim, porque você dando hormônios para o útero, ele tem uma célula-tronco lá dentro da casinha, que é o endométrio, a gente tem essa receptividade ainda existente. Então, as células se proliferam novamente com o meu hormônio exógeno. Não precisa ela produzir. É o que não acontece no ovário. O ovário, ele não tem uma célula-tronco. Então, ele Acabou. Acabou. E a gente Atrofia, forma... Já era. Exato. E a gente forma tudo que a gente tem de tecido ovariano, de óvulos, intraútero, no útero das nossas mães, né? Já o testículo, ele também tem uma célula-tronco. Então, o homem produz constantemente novos espermatozoides ao longo da vida. Mas, de qualquer maneira, o útero também não começa a envelhecer ou não? Ele envelhece, mas você acaba estimulando com hormônios e ele responde. É óbvio, né? Daí você tem que pensar exatamente assim, se esse útero já não passou por algum procedimento, a idade, né? 40 é uma coisa, 50 é outro. Tanto que 50 anos, pela sociedade de reprodução, você tem que solicitar uma avaliação de um clínico, de um cardiologista, né, de um endócrino. Você tem que ter um aval de um especialista clínico para autorizar aquela transferência. E os cuidados, sim, né? Ele envelhece, até porque a circulação uterina, ela é importantíssima para a gravidez, né? Então, você precisa, imagina, o fluxo da mãe que vai criar um ser vivo e chega pelo útero, Sim. né? Então, você já tem uma resistência maior nessas artérias, nesses vasos. Então, sim, são gravidezes de maior risco, principalmente de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão na gravidez, de restrição de crescimento, né, de trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional, mas é possível, né? Então, principalmente quando você tem mulheres que têm uma saúde mais preservada, né? E um bom obstetra, né? Você tem que ter realmente um pré-natal multidisciplinar, digamos assim. Sim, tanto para a mulher como para o bebê, né? Perfeito. Doutora, vamos falar de um capítulo da saúde da mulher, que é o meu caso, e quase o da Beth, e de muitas mulheres que estão aqui nos assistindo, e as amigas no entorno com quem a gente troca, que é o climatério e a menopausa. O que toda mulher, e eu peço que você diga assim, abertamente, nos dê uma aula, o que toda mulher precisa saber sobre essa fase antes de chegar nela? Bom, primeiro, identificá-la, né? Estou atenta, pode falar. Exato. Então, porque nem sempre vão ser os clássicos fogachos, né? Então, naquela mulher que menstrua, porque muitas mulheres hoje em dia não menstruam mais, né? Por exemplo, eu uso Mirena. Mirena, implante, né? Então, acabam não menstruando mais. Mas para aquela mulher que menstrua, o primeiro sinal que vem é uma irregularidade menstrual. Né? Então, aquela mulher que sempre menstrua reguladinho, de repente começa a encurtar ou a espaçar, ou o padrão do fluxo menstrual muda, né? Esse pode ser um dos primeiros sinais, né? Naquela mulher que não menstrua, em quase 95% das vezes, o que vem primeiro seria aquele cansaço, sabe? Então, ela descreve, eu sempre tive disposição para tudo, eu acordava de boa, estava cansada, mas ia bem, levava meu filho lá, ia na academia, ia no mercado, o vigor, trabalhava. Né? Isso começa a mudar. Então, ela começa a ter um desânimo, um cansaço, uma dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, né? Outro sinal é diminuição da libido.
tá? Então, isso é bem característica. Uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia. Às vezes, você tem os sinais vaginais, então, aquela secura vaginal, dificuldade para ter relação, dores musculares, né? Dores articulares e a questão da memória. Né? Então, essa eu já tô lá. E a insônia. Né? Insônia é não, insônia eu não tenho. A insônia me arrebatou, assim, a insônia eu ainda não tenho. Exato. Às vezes é o primeiro sinal, né? Nossa, eu dormia tão bem, agora eu acordo no meio da noite, não consigo mais dormir. E às vezes acorda com aqueles calorões, né? Que daí é indormível mesmo. Indormível, é indormível. Porque é calorão, e aquele calor de dentro para fora, Exato. que a gente fala e molha tudo, né? Acorda molhando, e às vezes dá frio, dá calor, né? Mas esses sinais todos, né? Muitas vezes abre com um quadro de depressão, né? Porque tudo isso leva a uma depressão. E ela se entope de antidepressivo, né? E acaba não melhorando o suficiente, porque não era não depressão. É a causa, né? Exato. Melhora um pouco, mas não melhora o que deveria melhorar. Camufla de alguma forma, Exato. né? Mas não vai no ponto. Exato. Às vezes, em alguns casos, ganho de peso, né? Então, principalmente para aquela menina que tem tendência a isso já previamente, né? Porque não é que a menopausa em si, o climatério em si, mas você tem essa mudança hormonal e você tem uma queda, né, do metabolismo, tanto com a idade como dessa diminuição dos hormônios, né? Por isso que a testosterona ela é tão importante nesse período, né? Porque ela mantém o vigor, mantém o metabolismo, mantém aquela menina na academia, ganhando massa muscular. A queda da massa muscular, que chama sarcopenia, né? Que é da idade, né? Mas se acentua se você não fizer uma força-tarefa mais intensa na musculação, né? E eventualmente no uso de alguns hormônios, né? Então, isso tudo pode estar relacionado, né? Ou seja, é tudo, né? Na verdade, é tudo. Cabelo, pele mais seca, cabelo mais seco, queda de cabelo. Uma maior flacidez, assim, olhos vistos, né? É aquela menina que sempre foi tudo em cima de uma hora para outra, a academia não funciona mais, né? Começa a ficar um pouquinho mais molinha, que a gente mais diz. Plácida. Né? Mas mais molinha. Melhora, mas né, ela gente? É muito delicada. Doutora, falando na modulação hormonal, você estava comentando aqui pra gente que depende muito de cada mulher, né? Mas, por exemplo, eu vou dividir aqui com você. Eu fiz recentemente exames de hormônios e eu olhando, falei, nossa, mas tá tudo muito baixo. Aí eu levei pro meu médico, ele disse assim, não, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem, olha aqui, não, mas você usa Mirena. Eu falei, porque o Mirena não deixa de ser também uma reposição hormonal local. Como é que funciona essa modulação hormonal? É para toda mulher? Tem mulher que não precisa? Você pode explicar quando que ela é indicada? Como é que envolve essa decisão de usar ou não a reposição? São os sintomas, né? Existem os sintomas que incomodam aquela menina e daí, de acordo com os sintomas, né? A gente deve ou não iniciar a medicação e a dose dependente também, né? Tanto da mulher como dos sintomas, da idade, né? E você tem a questão da proteção endometrial que o Mirena faz, né? Ele é um dos pilares da reposição, que é a progesterona. Mas isoladamente, na menopausa e no climatério, ele não age sozinho e não age tão bem, tá? Porque a progesterona do Mirena, ela é uma progesterona um pouquinho mais antiga, que chama levonorgestrel, que pode ter alguns efeitos também colaterais, às vezes que até potencializam, porque ela pode, às vezes, reter um pouquinho de líquido, ela pode dar um pouquinho menos de libido, de energia. Então, ele sozinho, dependendo da taxa hormonal, da idade da mulher e do momento que ela esteja, né, ele deve ser associado a alguns outros mecanismos para que você complete esse acompanhamento, né? E outro detalhe é a janela de oportunidades, né? Porque você tem no tratamento do climatério, você tem aquela janela de oportunidades, que hoje em dia de 5 se estendeu para 10 anos, que é quando você vai com o tratamento, você vai
melhorar a condição de saúde como um todo, tanto em questão cardiovascular, proteção cardiovascular, né? Então, a mulher, depois que perde os hormônios, ela acaba tendo o mesmo risco ou até maior cardiovascular que os homens, porque ela perde a proteção pelo nível hormonal baixo, então você retorna essa proteção cardiovascular. A questão da massa óssea também, né? Você prevenir osteoporose, osteopenia, a questão do sistema nervoso central, né? Em questão de demências. Então, essa janela de oportunidade, se você quiser esses benefícios, o ideal é o mais cedo possível, se possível, você começar já nos primeiros 5 anos. Mas hoje em dia até 10 anos e você não é mais, assim, proibido de iniciar uma reposição hormonal naquela menina que já ficou 10 anos no climatério, mas você tem que explicar para ela que os benefícios não vão ser os mesmos. Eles diminuem. Eles diminuem. Então, se você tiver a indicação, quanto antes, melhor. E principalmente em mulheres sintomáticas, né? Que mesmo nas assintomáticas, você tem que discutir essa questão dos benefícios, né? Mas nas sintomáticas, daí, sem dúvida, né? Principalmente em questão de testosterona, por exemplo. Porque você não tem na literatura um padrão de testosterona ainda na mulher, né? Algo muito novo. E mesmo a gente vê lá no exame de sangue, aquilo lá é meio um chute, digamos assim, porque você não tem ainda, esse valor é bom e não sei nem se vai existir porque ele é muito individualizado. Referência, né? Você não tem essa referência. E pelo menos hoje em dia, né, depois de muita luta, né, a testosterona está autorizada para o transtorno sexual hipoativo, que a gente chama, né, que é quando a mulher tem essa dificuldade na questão sexual. Então, hoje em dia, pelo menos, a literatura liberou para isso, né, porque até então ainda era muito criticado. Que bom, né? Exato. Que maravilha, mais um recurso à disposição, né? À nossa disposição, porque estamos em pleno exercício da vida, muito como ativas, falamos, pretendemos viver mais uns 40 anos. Exatamente. Sim, e nessa fase, vamos supor assim, é porque a maioria das mulheres entra no climatério por volta dos 50, tá? Oi, gente! Mas os sintomas se iniciam em torno de 5 a 8 anos antes, né? Que foi meu caso, né, exato. E uma mulher de 50, hoje em dia, né, às vezes ela está na melhor fase de vida dela, inclusive de autoestima, né, não só físico, mas como, né, no momento de trabalho, de autoafirmação, né, eu digo, né, aquela mulher empoderada no sentido de que ela se basta e Perfeito. Ela tem que fazer realmente tudo que ela tem vontade e às vezes o físico não ajuda, exato, né, e é simples, entre aspas. Só que, quando eu digo simples, né, eu digo que é porque tem tratamento, mas você não pode fazer jamais uma reposição, uma modulação hormonal sem um acompanhamento médico especializado e de perto, né? No início, eu gosto até de ver meus pacientes a cada 3 meses, sabe? Então, você não vai fazer também um tratamento daquela menina e ela desaparece para sempre e não volta nunca mais, né? Daí é perigoso mesmo, né? Você tem que estar acompanhar, junto. Sim. E há uma série eu não sei se isso ainda é olhado com cuidado, etc. Acredito que sim. Mas há uma série de precedentes que impossibilitam também um tipo de modulação hormonal, como, por exemplo, um episódio de câncer na família, mamário ou assim, de outro tipo? As contraindicações são câncer, hormônio dependentes ou ativos ou no passado, tá? Então, a gente está falando de câncer de mama, câncer de ovário e câncer de endométrio, de útero, tá? Os outros cânceres não são contraindicação, apesar de todo mundo achar que e até alguns médicos falarem, não, teve câncer, sei lá, de tireoide, não pode fazer, não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Então, esses 3 cânceres são ainda
dependendo do tempo que a mulher teve o câncer, em alguns estudos, alguns locais, está já até fazendo algum uso de medicação. Principalmente, na verdade, independente do tempo, na síndrome geniturinária já existe liberado na literatura a reposição tópica local, tá? Para você ver como realmente as coisas mudaram, né? Mesmo na mulher que teve câncer de mama, né? Você tem mulheres com hipertensão, né, descontrolada, não podem, cardiopatia descontrolada, porfiria, que é uma doença sérica super rara, e sangramento uterino de causa desconhecida. Então, ela está sangrando, você tem que saber por quê, né? Porque você pode ter uma contraindicação, né? Então, e mulheres com eventos cardiovasculares graves, tiveram alguma trombose grave no passado, né? Uma aneurisma, algo assim, também não, né? Mas são essas pacientes, né? Então, as outras pacientes, todas, você pode, né, usar. Estão aptas a fazer o uso da modulação. Exato. E familiar, você tem aquele BRCA, né? O BRCA realmente não é indicado, né? Se você tem que é um gene da Angelina Jolie, lembra que ela teve? Sim. Que toda a família tem câncer de ovário e de mama na sequência. São 2 genes, BRCA1 e 2, que estão relacionados, sim, daí com reposição hormonal, porque, independente da reposição hormonal, mas você não deve dar, porque é genético. Exatamente, aí você vai acelerar. Perfeito. Nossa, muito bom os teus pontos aí da contraindicação. Vamos falar desse teu filho aqui? Um dos teus filhos que você ajudou, né, fez nascer, que é o livro A Espera, um guia definitivo para a saúde reprodutiva e o sucesso da gestação. O que te motivou? Qual foi o start para escrever esse livro, doutora? Então, foi interessante, porque eu e o meu sócio, a gente sempre quis fazer algo um pouco diferente na reprodução, né? Porque existem hoje várias clínicas, quando a gente começou eram menos, mas o que a reprodução parece pra gente é que faltava um pouquinho de informação para a mulher em geral, né? Não só para quando ela fosse tentar engravidar ou estivesse com infertilidade, mas antes, né? Você explicar para aquela menina que a idade importa, né? Você explicar que uma endometriose, ela pode ter várias formas de acordo com o diagnóstico precoce ou não. Então, você informar as mulheres, né, os casais em si, sobre todo o processo reprodutivo de uma forma e de uma linguagem um pouco mais humana e acessível, né? Pra Porque acessar, não é né? um livro técnico, exatamente. Apesar de ter várias informações técnicas, ele foi escrito para todos que lessem, conseguissem entender e numa linguagem um pouquinho mais, digamos assim, acolhedora, né? Então, gentil, a palavra porque é difícil você falar sobre a infertilidade e a forma que você fala, muitas vezes pode ser dolorida para a pessoa, né? Por mais que a gente saiba que não existe culpados, mas é um momento de dor. Então, tentar diminuir um pouquinho a forma que essa informação é passada, né? Não, deixar e esse um pouco mais título é ameno. belíssimo. Não, que maravilha, A Espera gente. é lindo, Olha, lindo. então procurem A Espera, da doutora Paula Fettbeck, o guia definitivo para a saúde reprodutiva e o sucesso da gestação. Só de ser um guia, com essa humanidade toda que vocês se propuseram a escrever, né? Com essa gentileza, porque eu acho que não tem nada mais gentil do que você, para além de informar, acolher, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui no podcast Esse é um o dos nossos propósito propósitos. um dos nossos propósitos. Então, A Espera, o guia definitivo para a saúde reprodutiva e o sucesso da gestação. Alfonso Massaguer, Paula Fettbeck. Doutora, assim, pra gente já chegando praticamente no final. Infelizmente. Mas, ai, meu Deus. Antes de finalizar, a gente gostaria de saber o que é ser uma Mulher Maravilha para você. Eu acho que ser uma Mulher Maravilha é ser uma mulher real hoje em dia, né? Eu acho que a mulher real é a Mulher Maravilha. Então, é aquela mulher que consegue, né? Como nós
temos tantos exemplos, né? Se manter, né, mulher nesse mundo que a gente vive hoje, consegue, se quiser e se não quiser, tomar suas decisões, né? Ser mãe, trabalhar ou não, né? Então, é aquela mulher, eu acho que é a mulher do dia a dia. A mulher de verdade. Essa é a mulher real, né? E nós temos tantas mulheres maravilhas, né? Que cruzam o nosso caminho, né? E que por muitos anos não foram vistas assim, né? Eu acho que por muito tempo essa questão de Mulher Maravilha sempre foi uma projeção do irreal feminino, né? E isso é o oposto, né? Na verdade é o oposto. Exatamente. Somos reais, de carne e osso. Que delícia. Que mensagem você deixaria naquela câmera para as mulheres que nos veem e assistem sobre o momento da menopausa, sobre o momento da fertilidade, a decisão de ser mãe? O que você falaria para quem nos ouve nesse momento? Eu acho que o mais importante em todas as fases de vida da mulher é você buscar a informação de qualidade para tomar suas decisões, né? Então, a questão reprodutiva é o tempo. Né? Então, não vá na questão da sua amiga, da família ou até da atriz que tudo bem, a reprodução assistida resolve tudo. Não. A reprodução é o tempo. Então, se você ainda está numa idade bacana, sonha ou não sonha, né, em ser mãe, às vezes você não quer, mas você não sabe o que o futuro te reserva. Então, busque informações na idade correta. Tá? Então, o mais importante é isso, porque isso vai mudar tudo. E nas mulheres que estão passando pelo climatério, existe vida após o climatério. Importantíssimo. Ela é ótima, ela pode ser boa e eventualmente até melhor ainda, dependendo do que você encontrar aí ao longo dessa nova fase sua de transformação. Então, continue aí a buscar sempre o melhor e a sua vida realmente pode ser muito boa depois dessa fase. Vamos namorar, minha gente. Perfeito, vambora, gente. A vida começa depois da menopausa. Exato. Doutora, eu queria que você deixasse seus contatos. Como é que as pessoas, nossas seguidoras, te encontram? Como elas acessam? Como elas marcam uma consulta? Hoje em dia a gente passa bastante o Instagram, né? Virou meio nossa porta de entrada, né? De nosso portfólio. Então, é @paulafetbeck, né? Que é o meu sobrenome. Ou @mãemedicina e @mãemedicina Londrina, né? Então, ali vai ter todas as informações para agendar e para a gente conversar. Perfeito, muito obrigada. Muito bom, obrigada, doutora. Obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada. De maneira tão generosa, né? E principalmente desmistificando, esclarecendo, trazendo de fato informação de qualidade, que eu acho que é, sobretudo, o mais importante. Compartilhando teus conhecimentos, Exatamente. né? Dividindo aqui com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada, muito doutora. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu já falo que esse conteúdo é extremamente importante, então você já aperta aí no botão de compartilhar com o maior número de pessoas, de mulheres, de famílias, de amigos queridos, porque a doutora Paula acabou de nos dar uma aula aqui sobre temas que são importantíssimos, né, para nós mulheres. Já compartilhem muito. A gente vai ficando por aqui. Vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Namorem muito. Bastante. E a gente se vê no próximo episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais. Não esqueçam de nos seguir. @Mulher Maravilha Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Tá bom? A gente se vê na próxima. Um beijo. Fiquem bem. Boa semana. Até lá.